Fala aí, rapaziada, bem-vindo ao canal Fla Resenha. Bora para as últimas notícias do Flamengo antes do jogo contra o Internacional, direto do Maracanã neste sábado, galera. Sem mais enrolação, dê um like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Bora pro vídeo, galera. Vamos falar agora de Campeonato Brasileiro. Neste final de semana tem Flamengo e Internacional e a gente tem uma tela. Início de Sampaoli no Flamengo. Foi no campeonato, lá no início do Campeonato Brasileiro. É isso mesmo, olha, um turno. Sim. Ele completa um turno de Brasileirão. E aí são 9 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. O aproveitamento 56,1%. Para o elenco que tem o Flamengo, é um aproveitamento baixo, ruim. Concordam? Sim. Mas... E irregular, né? E irregular. Essas vitórias, empates e derrotas, elas estão distribuídas aí ao longo das rodadas. Se você juntar não vitórias, dá mais do que as vitórias, certo? 10 contra 9. E tem derrotas que são doloridas, como a do Olímpia, né? Como soa acontecer dos trabalhos de Sampaoli, né? As Sim. derrotas dele são muito marcantes. Sim. Dessa vez, acho que menos por característica, né? Nos outros clubes era porque ele abria, inventava. Dessa vez não é isso, não. Ele herdou uma irregularidade do Flamengo que não tem a ver só com ele. O Flamengo é irregular desde 2019. Derrotas doloridas, já que estamos falando de brasileiro, professor, como foi aquela para o Bragantino, por exemplo. Nossa, Aquele Depois de uma 4-0. pausa, né? assustadora. E depois de uma pausa. Eu acho que ao Sampaoli, nessa passagem dele pelo Flamengo, nesses 4 meses de trabalho, faltou ele ter um pouquinho de equilíbrio no que ele poderia fazer com um elenco tão bom. A gente já discutiu isso aqui em outras oportunidades no F360. Ele tem um elenco para jogar 3 competições. Tinha, né? O elenco para jogar 3 competições. Ele não dosa, né? Ele esgotou e levou ao limite da condição física de um time que já estava se esfacelando desde o começo da temporada. Teve que tirar o Arrascaeta depois de jogar no sacrifício, de fazer um Mundial ruim, o Flamengo, de fazer um Campeonato Carioca, mesmo chegando à final, apático. Faltou ele dosar. Ele tem um time... para o Bragantino teve muito a ver com isso. Exato, é um time que está esgotado fisicamente, esgotado mentalmente, e ele não soube dosar. Ele poderia ter todo esse elenco na mão, jogar o Campeonato Brasileiro com um elenco muito competitivo e conseguir vitórias, jogar as Copas com um elenco muito competitivo, mas ele não fez. E agora a conta está chegando, né? Fora as tensões internas, né? Não precisa nem também. falar dos tapas sem beijos que rolaram ali. Enfim, ele não é muito... aliás, não é nada, né? Ele não é um agregador nesse sentido. Um cara que bota água na fervura, Sim. um Filipão. Não é, ao O contrário. que precisa acertar nesse time do Flamengo? Não só para estabilizar ali no Campeonato Brasileiro, porque no mínimo tem que conseguir uma vaga para a Libertadores. Ele pode conseguir pela Copa do Brasil? Pode, mas o São Paulo pode ganhar também. E se o Flamengo perde o título da Copa do Brasil, ele tem que garantir Libertadores do ano que vem pelo Brasileiro. No momento ele é terceiro. Se a gente puder colocar aí a tabela, a classificação, não sei se a gente tem, porque o Flamengo tem 35 pontos, mas até o 6º colocado... Tá tudo embananado tudo ali. 32, Bragantino. Então o Flamengo não pode continuar tropeçando para não correr o risco de repente, ter que disputar uma fase inicial de Libertadores antes da fase de grupos ou ficar... Olha aí. Olha a classificação, legal. Temos aí o Flamengo em terceiro com 35, dá uma olhada, Natália. Fluminense 34, Grêmio 33, Atlético Paranaense 32, Bragantino 32. Então até o 7º colocado está 3 pontos do Flamengo. Mas você pode ir até além, Abel. Se você for até o São Paulo, que é o 10º, se a gente falar de um empate e um mas tropeço... aí são 7 pontos. Não, né? mas se você falar de um empate e um tropeço, isso já encurta para 2 pontos. Tá tudo muito achatado nesse Campeonato Brasileiro. Concorda comigo que o Flamengo tem que se cuidar no Brasileirão? Sim. Pelo menos garantir a vaga direta na Libertadores. Tem que elevar o nível de jogo, tem que passar a segurança coletivamente. Eu acho que esse é o ponto, professor. Passa a segurança. Não é só o resultado, é consequência disso. Para ele ser mais regular, para ele conseguir ter uma briga ainda possível por título, matematicamente falando, ou se não por título, por uma vaga direta na Libertadores, antes de pensar no resultado, ele precisa melhorar o seu rendimento técnico. Passar Isso que eu firmeza perguntei, coletiva. O que tem que acertar para estabilizar no Brasileiro
e preparar também para as finais da Copa do Brasil. Ele tem que ter esse elenco na mão, Abel. E ele não tem. Ele não tem esse elenco na mão. Tem muita ponta solta nesse elenco e um elenco que a gente já demonstrou que trabalha melhor quando está equilibrado ali em todos os setores. O Flamengo não está. Não conseguiu até agora, ainda dá tempo? Talvez o campeonato... Os outros não deu. Talvez uma competição como a Copa do Brasil, o Flamengo talvez conquistando, abafe um pouco essas diferenças, mas não tem garantia nenhuma de que o São Paulo vai permanecer. O Flamengo é um mistério, né, Nath? Porque se conquista, garantisse alguma coisa, o Dorival estava lá até hoje. Professor, O Rogério Ceni estava lá até hoje. O Rogério foi Ceni campeão brasileiro. até hoje. Dorival também. Diga, Eugênio. Sobre essa questão aqui, o professor ia terminar. Não, aqui. eu ia falar que o Flamengo é uma esfinge, né? Decifra-me ou devoro-te. Sobre essa questão do ambiente, né, do grupo, né, de que a Natália falou que ele não tem o elenco na mão, não é característica do São Paulo resolver isso. Né? Exatamente. Não é o forte dele. Esse é um ponto. Eu acho que o problema do Flamengo é pré-São Paulo, é um problema de planejamento da temporada que começou errado lá no ano passado e afetou a passagem do Vitor Pereira e não se resolveu com a chegada do São Paulo. Melhorou um pouco porque o São Paulo conseguiu encontrar soluções para o time melhores que as desastradas soluções e pensamentos do Vitor Pereira. Mas, isso até taticamente dentro de campo. Mas o time continuou com uma defasagem física, continuou sem um planejamento de escalonar as competições e alternar elencos entre as competições. Teve problemas aí de relacionamento e tudo isso acabou afetando. Então o Flamengo está empurrando com a barriga desde que começou o ano. Ele não corrigiu os problemas, ele vai levando. É que é forte, é que é grande, ele vai empurrando, vai levando. Pode ganhar a Copa do Brasil, bom, né? mas de fato já perdeu um monte de coisa na temporada. Sim. Vamos voltar lá desde o Mundial de Clubes. Tudo. Ele tem a chance de se agarrar à Copa do Brasil. O que para um clube como o Flamengo é pouco diante do que ele representa no cenário do futebol brasileiro e sul-americano. Então, há tempo ainda de buscar uma Copa do Brasil, quem sabe sonhar com o brasileiro. É provável que aconteça uma reação no brasileiro? A Copa do Brasil é viável. É provável que aconteça uma reação no brasileiro? É inviável. É pouco provável, melhor dizendo. Pensando no que vocês estão dizendo aqui, é muita coisa, hein, para acertar. Parte física continua ruim, não é isso? Uhum. Relacionamento, ruim, para não falar péssimo. Jogo coletivo, sistema defensivo. Sistema defensivo. Eu acho que a grande notícia do Flamengo no ano, para mim, chama-se Bruno Henrique. Sim. É o único que se salvou. Lucas. É o único que se salvou absolutamente de vaias, que a gente mostrou, né? Num dos jogos do Flamengo contra o São Paulo, que os nomes eram anunciados, foi o único que não teve vaia nenhuma. Hoje é a grande unanimidade no Flamengo, esse retorno do Bruno Henrique. Mas quando a gente fala... Vamos acrescentar o Wesley também, que acertou ali. Mas oscila em ascensão, muito, né? Em ascensão. Mas quando a gente fala dos problemas do Flamengo, eu tenho uma sensação assim de déjà vu. Parece que são as mesmas coisas que a gente está falando desde 2019. Lado físico, lesões, Renato... Sistema defensivo. Porque são as mesmas... Falta de jogo coletivo. Porque é o mesmo planejamento, a mesma ideia de trabalho, a mesma organização ou desorganização. Está na hora de dar uma chacoalhada em outras coisas. Diretoria nem vou falar mais, porque a diretoria não vai se auto-demitir. Fale. Né? Não, vou falar, mas todo mundo sabe que teria que mexer mesmo. O jeito como as coisas são geridas lá. Elenco, você diz. Eu acho que está na hora de dar uma mexida no elenco. Liberar os medalhões. Principalmente aqueles que já não podem contribuir. Dê nomes. Felipe Luiz, o Everton Ribeiro, acho que é um jogador já desgastado na passagem no Flamengo, tem um desgaste ali. Vamos ao cerne da questão, professor. Gabigol. Não, eu não Estou perguntando. descartaria. Não, Porque eu estou dando a minha opinião. Para mim, se eu sou dirigente do Flamengo, eu não libero o Gabigol. Eu também não, mas dentro de um conceito, que eu estou tentando entender aqui a linha de raciocínio do professor Celso. Dentro de um conceito de que o Flamengo tem jogadores que ganharam muito lá dentro, né, que são importantes para a história do clube, mas que, de certa forma, não estão rendendo mais como já renderam,
O Gabigol é um deles. Eu faria uma Mas ele tentativa. ainda joga muito. Mas ele não está rendendo o que já rendeu. Então, mas aí ele é refém. Aí eu não sei. Não sei. Mas se a proposta dele é mexer nos jogadores, ele é um jogador para ser observado. Eu não trocaria o Gabigol. Mas além disso, além da questão do desempenho dentro do campo, há o que muito se comenta em bastidores de que não, esses jogadores lá dentro mandam. É isso. Eu faria uma tentativa de manter o Gabigol e acabar com a República do Gabigoquistão. Como é que Ah, é? República do Como é que Gabigoquistão. O que é isso? É isso que o Eugênio falou. Esse sentimento de que é dono do vestiário. Não só por parte do Gabigol, dos que sentirem isso. Mas falar assim, ó, vamos tocar a vida aqui, mas não vai ser do jeito que é. Mas se eu estou entendendo, vocês querem manter o mesmo sistema, o mesmo esquema que Não, ao manda de contrário. dirigentes, O esquema a gente de quer mexer. diretoria, Não. e querem tirar o que ainda Não. leva o Flamengo a finais. Gabigol, Everton Essa Ribeiro, é uma Arrascaeta. reflexão, Não é é de uma brincadeira, reflexão pô. que está sendo feita pelo professor. Eu acho que o problema do Flamengo está em cima. Tem que profissionalizar a diretoria. Estabelecer padrões de Isso antes de comportamento, planejamento, que não existem no Flamengo há algum tempo. Inclusive antes até do Jesus. O Jesus deu uma... Maquiagem. Porque Acalmada nisso aí. eles se fiam no profissional que chega. O Jesus chegou, estabeleceu um padrão, é o dele. Quando o Jesus vai embora, não fica nada para o clube. Começa tudo de novo. Terra O arrasada. Dorival chegou, tinha um procedimento. Dorival é demitido, o procedimento vai embora junto com ele. Não tem nada do clube, em termos de estrutura, de pensamento, de filosofia, de trabalho e planejamento a médio e longo prazo. Fora- E o Flamengo sofre com isso. Fora que essa diretoria é um bicho de 7 cabeças desde que foi montada, né? A gente está Politicamente. falando de uma ideia de gestão, nem sei se é uma ideia de gestão ou se só é feita, que enquanto estava vindo os títulos estavam sendo, né, levantados, ficava no segundo plano. Maquiava um pouco do que era a importância de você ter profissionais de fato, uma gestão profissional de futebol, um planejamento, porque você tem um elenco tão bom, eles estavam respondendo em campo. Isso não acontece mais. Não acontecer mais levanta uma série de questões que ainda não tinham sido levantadas. E a gestão do Flamengo tem que ser observada assim com calma. É isso aí, rapaziada. Essas foram as últimas notícias do nosso Mengão. Antes desse jogo de sábado contra o Internacional. Todo esse clima conturbado dos bastidores do Flamengo. Desse ano que já começou errado. E pelo que a gente está vendo, galera, as coisas ainda não estão certas, não estão indo no caminho certo. Vamos ver até onde isso vai, galera. Porque realmente está difícil. Deixe os comentários de vocês aí na descrição. Fala para nós o que vocês estão achando, como está esse momento que o Flamengo vem vivendo. Um time, né, consolidado financeiramente, o maior time do Brasil não pode estar passando por esse momento que o Flamengo está passando, de incertezas, de falta de títulos. Tudo errado, galera. Mas valeu, rapaziada. Até o próximo vídeo.